Essa semana a gente presenciou na nossa Xandolândia um eclipse solar. O que é um eclipse solar? É quando a Lua plana fica entre o Sol plano e a nossa Terra plana, gerando uma região de sombra. Essa região de sombra é muito pequena. O território que fica nessa sombra geralmente é um espaço bem pequeno e que observa o dia virar noite. Uma região um pouco maior fica na penumbra. Penumbra é uma região que recebe um pouco mais de luz. Por que nós não temos eclipse todo mês, já que a Lua gasta 27 ou 28 dias para dar uma volta completa em torno de nós? Porque a órbita da Lua plana é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra em torno do Sol. Mas as datas dos eclipses são facilmente calculáveis e previsíveis. Talvez não pelo Chan de Aristóteles. Não sei se cálculo é o forte dele. Mas é isso. Quem pôde presenciar, valeu a pena. Aqui não sei se o cara tá falando, se isso aqui foi uma resposta pra mim, né? Não sei qual que é o lance aqui, mas enfim, né? O cara aqui, ele comete uma série de afirmações baseadas em premissas que são totalmente questionáveis. Vamos lá, né? Falou e não falou nada. Vou tentar ver se eu consigo comentar sobre alguma coisa aqui, né? Essa semana a gente presenciou Vamos do início. na nossa Xandolândia um eclipse solar. O que é um eclipse solar? É quando a Lua plana fica entre o Sol plano e a nossa Terra plana. Vamos já começar aqui. Não adianta, eu acho que ele é um professor de física esse daqui, né? Não adianta, professor, você ficar tirando onda sobre o assunto e fazer afirmações que são cabíveis dentro do modelo que você defende e querer colocar isso na conta da Terra plana, né? Então, o que isso significa? Você tem que analisar efetivamente o que os modelos estão falando. No modelo da Terra plana, o eclipse solar poderia ser explicado pelo alinhamento entre o Sol e Lua, uma vez que ambos os astros, Sol e Lua, circulam acima de nós. O Sol circula meio grau mais rápido. Isso faz com que, num determinado momento, ocorra o eclipse. Se você observar o eclipse anular, que foi o que aconteceu, você percebe que isso se encaixa com aquilo que é descrito na Bíblia. O astro Sol, ele foi criado para governar o dia. Ele é um pouco maior. E a Lua, que é um pouco menor, foi feita para governar a noite. É exatamente o que você vê acontecendo nesse eclipse aqui, ó. Veja que, se de fato for a Lua que está alinhada com o Sol nesse momento, a Lua, por ser menor que o Sol, ela produz exatamente esse efeito aqui da borda solar. Certo? Ou seja, essa borda, entre aspas, do Sol, ela fica mais evidente, porque a Lua é menor. Tá? Então, dentro dessa tese de que no modelo da Terra plana o Sol circula mais rápido e vai chegar a um determinado momento onde esses dois estarão alinhados, vai acabar acontecendo esse eclipse, tá? Por que eu falo essa tese? Eu não afirmo. Porque eu não sou desonesto. Eu não posso falar que uma coisa acontece de uma determinada forma se eu não consigo provar de maneira cabal aquilo. Diferente do Globe Globe, por exemplo. Vocês dizem que o eclipse acontece também pelo alinhamento das três bolas, mas elas estão no vácuo do espaço. E para que ele ocorra, é preciso toda uma matemática de angulação da Terra, movimentação dos astros à sua volta, para que isso encaixe perfeitamente e aconteça. Isso é um modelo. Isso nunca foi provado. Aliás, seria muito interessante que eles mostrassem, através dos satélites geoestacionários, eles dizem que tem mais de 8.000 satélites geoestacionários, orbitando a 27.000 por hora em torno da Terra. Seria muito interessante se eles mostrassem um eclipse como esse, que é um fenômeno muito bonito, muito interessante e intriga os seres humanos. Seria interessante se fosse mostrado a partir de um satélite geoestacionário. Bastaria mostrar as bolas alinhadas no espaço e tudo estaria claro, ninguém discutiria sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto, tá? E eu já expliquei todas essas coisas aqui na minha live. Eu só tô explicando de novo porque o professor aqui, ele tá querendo ironizar. Então, a gente responde de novo, né? Vamos ver aqui qual que é o lance. Gerando uma região de sombra. Essa região de sombra é muito pequena. E aqui ele vai utilizar, né, professor, o que vocês usam para provar que o modelo de vocês está certo, que é esse desenho. Vocês não conseguem mostrar através de imagens reais isso daqui acontecendo, embora vocês defendam que tem satélite orbitando a mais de 27.000 por hora, nesse exato momento. Não tem foto da Terra, a gente não vê a Terra se movimentar, porque eles não mostram isso pra gente, a gente não vê absolutamente nada. Então, voltamos para o desenho de quarta série.
O território que fica nessa sombra geralmente é um espaço bem pequeno e que observa o dia virar noite. Uma região um pouco maior fica na penumbra. Penumbra é uma região que recebe um pouco mais de luz. Por que nós não temos eclipse todo mês, já que a Lua gasta 27 ou 28 dias para dar uma volta completa em torno de nós? Porque a órbita da Lua plana é um pouco inclinada em relação à órbita da Terra. Novamente, o modelo dele. É assim que eles provam. Através de desenhos e CGI. É o desenho animado. Então, em tese, professor, você se esquece. Em tese, dentro do modelo que vocês defendem, a coisa acontece dessa forma. Não significa que é a verdade absoluta, porque isso daí nunca foi testado e mostrado. Aliás, não existe nada, absolutamente nada, nenhum tipo de experimento que mostre qualquer tipo de movimentação que a Terra sequer faz. Dos mais de 14 movimentos que eles dizem que a Terra faz, nenhum foi provado até hoje. Agora, imagine um movimento como esse. O de transladar o Sol e afins, né, que são movimentos mais complexos ainda. Terra em torno do Sol. Mas as datas dos eclipses são facilmente calculáveis e previsíveis. Talvez não pelo chão de Aristóteles. Não foi graças a mim não, professor. Foi graças a terraplanistas. Sabe por que vocês conseguem calcular hoje com precisão os eclipses? Graças aos terraplanistas lá do passado, que já faziam isso. E aí, como fica a história? Ou o professor acha que foi a NASA que desenvolveu o cálculo para prever eclipse? O professor pensa isso? Os hebreus, os gregos, os egípcios, todos, há milhares de anos atrás, previam eclipses com extrema precisão, porque entendiam do funcionamento, a mecânica celeste, o funcionamento dos céus. Eram terraplanistas. A cosmologia que eles defendiam era essa. Então assim, professor, veja. Essa daqui é a cosmologia que eles defendiam, tá? Os povos antigos. E eles previam os eclipses. Então veja o seguinte. Não adianta tentar ironizar algo que é sério, que é verdadeiro, que é factível. Certo? Isso, por si só, não responde às perguntas. Tá? Então, eu espero aí que o professor tenha entendido que qualquer eclipse pode ser explicado em ambos os modelos. É uma questão de você simplesmente interpretar o modelo e fazer ironia usando o nome de qualquer pessoa que esteja discutindo sobre essas teses, não adianta. Não adianta porque não muda os fatos. O único jeito de vocês derrubarem essa tese de terra plana é provando de maneira cabal o modelo de vocês. E isso vocês não conseguem fazer. Então, eu acho mais bonito assumirem isso do que ficarem fazendo malabarismos e usando de ironias para tentar explicar o inexplicável. Porque, veja só, falar isso para meia dúzia de alunos que não questionam nada, que simplesmente escutam e repetem informações, é fácil, é uma coisa. Outra coisa é você discutir com pessoas que estão interessadas em se aprofundar no assunto. Aí é diferente. Lendo as falácias da Globolândia sobre o eclipse do dia 14 na Terra plana. Chora, terraplanista! Como que lá no Texas tá o anel de fogo e aqui em João Pessoa não tá? Quem que não tá? Explica. Que é? Explica essa. Chora Photoshop. Eles vão falar que a gente foi pago pela NASA. É, foi pago pela NASA, ó. Eu com câmera sem filtro. Então, cara, não tem como, tá? É um chora terraplanista e chora Photoshop hoje. Não... Esses Globe são ridículos. Na cabeça deles funciona da seguinte forma. Não sei como funciona na Terra plana, então tá refutado. Se você perguntar pro Sacani ou qualquer outro globosexual por que o eclipse do dia 14 não funciona na Terra plana, eles não sabem responder. Vamos lá responder as falácias. O eclipse do dia 14 aconteceu assim. A sombra começou lá nos Estados Unidos e só depois passou pelo Brasil. Na cabeça dos globaloides a sombra deveria começar no Nordeste do Brasil e só depois iria para os Estados Unidos. Tem uns até que dizem que a sombra deveria começar na Oceânia, passar pela África e só depois chegar no Brasil. Está totalmente errado e não é isso que o modelo da Terra plana defende. Nesse app o Sol e a Lua estão fora de escala. Quando você vê o Sol e Lua desse jeito parece que já Não, irmão. Assando carne. Estão se sobrepondo um ao outro.
Mas isso está longe de acontecer, pois o Sol e a Lua são bem mais pequenos do que o app mostra. Na Terra plana o Sol tem aproximadamente 40 a 60 km de diâmetro e a Lua um pouco menos. Seriam mais ou menos desse jeito aqui. O Sol é o círculo vermelho e a Lua é o círculo azul. Observem esse gráfico. É nítido quando o Sol e a Lua passam pela Oceânia e a África não estão sobrepostos um no outro. E por que a sombra começou nos Estados Unidos e não no Brasil? Simples, o eclipse começou às 15 horas e 3 minutos UTC. Nesse instante o Sol estava sobre o Brasil. Isso significa que a sombra do eclipse tem que começar na diagonal em relação à fonte de luz e não paralela, pelo simples fato de que o Sol e a Lua ainda estão parcialmente sobrepostos. Quando a sombra do eclipse começou nos Estados Unidos, o Sol estava acima do Brasil. Isso se deve ao simples fato de que o Sol e a Lua estavam parcialmente sobrepostos. Logo, a sombra do eclipse deve estar diagonal em relação à fonte de luz, e não abaixo da fonte de luz como mostra esses desenhos ultradidáticos. Quem não entender tem menos de 50 de coeficiente de inteligência. Observem esse eclipse. Não é o do dia 14, mas É muito pra eles entenderem, será? Hã? Será que é muito pro Sérgio entender? Ele vai continuar falando que quem tá lá do outro lado, não sei de onde, tinha que ver e blá blá blá, né? As falácias dos Globe Globe. Só para mostrar como que a sombra do eclipse não começa embaixo do Sol e da Lua, mas sim na diagonal da fonte de luz, ou seja, a sombra só começa lá no Oceano Pacífico. Ou seja, o eclipse do dia 14 funciona perfeitamente na Terra plana. O Sakani e outros boloides com coeficiente de inteligência baixo não sabem como o fenômeno ocorre na Terra plana e simplesmente falam que não funciona. Autênticos ignorantes desesperados para salvar a bola deles lotada de erros. Exato. Querem criticar a Terra plana? Ok. Mas apresentem críticas válidas, lógicas e coerentes. Não essas palhaçadas que vocês chamam de argumentos. Segue plana. Eu acredito muito na Terra Oca. Chora, terraplanista. De lá, principalmente com os descongelamentos da Antártica e tals. Massa DMS. Ótimo vídeo. Prático, objetivo, e é uma maneira de explicar como que acontece no modelo plano. Foi como eu falei mais cedo, né? Ou como eu já falei diversas outras vezes. Os eclipses, eles podem ser explicados em ambos os modelos. A questão é, qual é o verdadeiro? Qual se configura exatamente como verdadeiro? Né? Então, sempre volto naquela tecla. Falar sobre eclipse não define a forma da Terra. Porra! 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 É tão difícil de entender isso? Não adianta querer falar, o eclipse não interessa, isso não influencia na forma da Terra. O que o eclipse prova, ou ele pelo menos vai por esse caminho, é nos dizer como que funciona a mecânica dos astros, como eles se comportam em cima de nós, como eles se movimentam acima de nós. No modelo da Terra plana, como o cara explicou aqui, tem a explicação, que eu já mostrei aqui, já faz tempo, inclusive. Isso aí tá lá no canal do Sem Hipocrisia, inclusive. Então, os caras simplesmente ignoram o fato e eles usam de falácias, né? Essas coisas aí do... vai falar que é CGI. Que CGI, cara? Por que tal fulano não viu lá da puta que pariu o eclipse? Ô, irmão. Um monte de cidade chovendo, tempo nublado no dia do eclipse, um monte de gente não conseguiu ver simplesmente por causa, inclusive, da chuva. Rômulo FPS. São doidos. Superchatei R$ 2. É doideira. Vemos